Olá! O tema do nosso grupo é Impacto do transtorno do espectro autista nas famílias de crianças autistas sob a perspectiva dos tutores. Nosso grupo é formado pela Ana Clara, Ana Júlia, Daniel, eu, Isabela, pelo Michael e a Tayla. Me chamo Daniel e eu vou fazer uma introdução sobre os transtornos de aspecto autista. Eles englobam diversos transtornos do neurodesenvolvimento e têm como principal características déficits na comunicação social, além de padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Escolhemos essa pesquisa pelas dificuldades que tem do diagnóstico e tratamento por parte das famílias, além disso para ver como é feita a convivência entre os tutores e cuidadores, e porque há empresas que exploram o lado emotivo, social e financeiro dessas famílias. Oi, eu sou a Ana Júlia, estudante do segundo período de enfermagem, e vou falar sobre a metodologia do nosso trabalho. Como abordagem etnográfica, utilizamos entrevistas realizadas com mães de crianças autistas que fazem tratamento numa clínica particular, onde integrantes do nosso grupo atuam como estagiários. Por ser uma clínica privada, as pesquisas foram autorizadas pela gestão da clínica. Como método, utilizamos entrevista semi-estruturada focada em experiências pessoais, desafios e suporte de cada família. As entrevistas concordaram com o TCLE e o termo para o uso de imagem e voz. Agora vamos assistir às entrevistas com duas mães de crianças autistas que compartilharam as suas experiências conosco. Eu me chamo Ivaneudes Pereira Santos. A senhora é mãe? Eu sou mãe do Kael Pereira Silva. Kael tem 6 anos. Ele foi diagnosticado com 4, com TEA, nível 2 de suporte. E atualmente ele faz terapia aqui, né, de fome. E é isso, mais Qual o nível de escolaridade da senhora? Eu tenho um ensino médio completo. O meu nome é Natália, sou a mãe do Elias. E o Elias foi diagnosticado com TEA. com TEA quando ele tinha 2 anos, quase 3 anos. Qual o nível de suporte dele? 2, e ele começou a falar tem pouco tempo. Sim, foi o neuro, pediatra, que inclusive eu consegui o laudo dele no Goiás, no Valparaíso. Aqui no Distrito Federal eu não consegui, então eu procurei outros meios, porque estava demorando muito, né, e a escola estava precisando de um diagnóstico, né, do laudo, né, fechado, diagnóstico fechado, para começar a intervir com as terapias. Não, o SUS não dá esse suporte facilmente. A gente tem que lutar muito, ir atrás e às vezes em outro estado, porque demora E justamente o que é entre a divisa do Goiás e DF, divisa, né? E o suporte que a gente tem no SUS não é adequado o suficiente para a evolução dos nossos filhos. E quanto a medicamentos, ele também participa do SUS, né? A senhora tem acesso a medicamentos também? Ele toma medicação, risperidona, porém eu não consigo na rede pública, porque a burocracia é muito grande. E aí, como o preço para mim é acessível, eu prefiro comprar do que na espera, e às vezes a criança fica em falta. Então eu me abdico de algumas coisas para poder comprar a medicação dela. E a senhora participa de algum programa de assistência, como o Bolsa Família, Sim. o BPC? BPC e Bolsa Família. Então, eu não tenho assistência nenhuma pelo SUS em questão de terapias. Eu uso o benefício dele para pagar algumas terapias. Eu consegui aqui, através da associação do CRED e da Associação Paz, para o Instituto Paz, no caso. Ele tem um acompanhamento com o psicólogo, que é gratuito,
E aqui eu pago, porque aqui é mais acessível para a gente, devido a ser uma associação, né? Porque as terapias são bem caras, né? Muito caro. São caras para nós que ganha pouco, né? Uma pessoa que ganha bem razoavelmente não consegue pagar todas as terapias, mas aí a gente dá prioridade para as mais essenciais, por exemplo, fono, psicólogo, né? Mas aí as crianças precisam de mais terapias. Mas Financeiros, eu acho que é tudo muito caro. Verdade. Graças a Deus a gente tem boa condição e consegue pagar as terapias para ele, mas e tudo é muito longe, né? Bom, aqui a gente tem, graças a Deus, tem a sorte de ter no Gama, né, perto, mas qualquer outra coisa é no plano e é mais longe, então é mais de 1 hora para ir, mais de 1 hora para voltar e tudo. através da internet, algumas mães procurando, outras mães ajudam a gente, é o grupo de apoio de mães, aí a gente vai procurando grupos de pessoas com deficiência, e essas informações, onde tem palestras, eu frequento, lives, para poder estar sempre sabendo um pouco mais sobre o autismo. Eu acho que está começando mais a ser mais informado, as pessoas estão tendo mais conhecimento, mas ainda assim está um pouco precário ainda. Internet. Eu tenho grupos de pais de igrejas, grupos que tem crianças com TEA se reúnem para poder fazer rodas de conversas, da igreja, de WhatsApp, que também tem vários, da cidade. Eu acho isso importante, porque isso só contribui, né? Quanto mais informação, é melhor. Sobretudo. Então, a gente não só se contenta com o que já sabe. É bom estar sempre estudando, porque o autismo, cada criança é único, né? Então, é bom esses estudos porque melhora, por exemplo, a mãe que tem o nível 3 de suporte, outra mãe que tem nível 1, que às vezes acha que a criança é regular e não é. Então, é muito importante essas informações. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem poucas, assim, eu acho que tem muitas pesquisas de fora, o Brasil ainda, eu acho que falta muita coisa ainda, e eu acho que precisa muito para que as pessoas tenham mais conhecimento, até mesmo para poder saber se realmente é só o TEA só genético mesmo, ou como você tem Outras causas eles sempre perguntam. Sempre perguntam e aí sempre tipo assim, um encaminhamento também do médico, né? Que faz consultas Já dá orientação. Orientação. Então, acho que é uma boa fase de você trabalhar isso e aquilo. E aí já com os terapeutas, aí já tem aquela... Não faria, com certeza. Sem embasamento científico, não, mas eu acho que sim, eu não sou completamente contra, mas eu acho que se tiver que fazer, e tem algumas bases, tá tudo certo, mas assim, sem base nenhuma, sem nada, acho que é bem complicado. Certo. Não sinto, porque se trata de um filho, e assim, por mais que seja para melhorias, mas a gente não quer correr o risco. Eu, particularmente, não entregaria meu filho para uma experiência ou algo do tipo. A senhora nunca passou por isso? Não, nunca passei. Certo. Não. Não afetou, melhorou meu entendimento. Assim que eu soube do diagnóstico, eu me senti culpada, né, quando eu soube que ele tinha autismo. E foi assim, um baque. Falei assim, aí eu parei para pensar, falei, não. Pesquisei mais porque eu não sabia direito o que era autismo. E o laudo foi libertador, que me deu mais garra, mais força para correr atrás da evolução dele. O diagnóstico só veio somar, né? Entender melhor ele. Sim, mas mudou assim na questão de vamos ter que agora fazer de outro jeito. Porque apesar de filho, a mudança de ter um filho é muito grande, né?
mas uma criança autista ele acarreta que você tem que mudar toda a estrutura, de cuidado também. Afetou alguma coisa ou foi tranquilo? Mudou a forma de eu ver ele, porque eu na minha mente, por exemplo, ele com um ano e meio, ele não calçava uma sandalinha sem um elástico. E eu ficava me cobrando e cobrando ele. Porque as criancinhas de sua idade conseguem, por que você não consegue? Então, o diagnóstico me libertou disso, sabe? De eu querer comparar ele com outras crianças da idade dele. Então, melhorou esse meu olhar para ele. Só que isso é para algumas dificuldades. Eu não trato ele como, coitadinho, é porque ele tem autismo. Não. É dentro das limitações, dentro do processo do autismo, a gente sabe o que é birra, o que é autismo. Eu acho que sim, porque eu não conhecia nada do autismo, então, por mais que tinha pessoas na família autista, eu não tinha conhecimento, então, porque era bem oculto. A própria família da criança ocultava isso. Então, assim, eu não tinha conhecimento, e aí, depois que eu vi o diagnóstico do Elias, que eu começo a entender o que é autismo, eu vou ler, vou procurar na internet, essas coisas. E até de dinâmica familiar, por exemplo, tem um cuidado especial com o filho da senhora também? Sim, aí a gente começou a procurar estratégias para poder adaptar para ele, para poder fazer as coisas para ele e até para as outras crianças que estavam na família que a gente não sabia que tinha. Eu gostaria de mais suporte, porém as condições não dá. Mas assim, o suporte que eu gostaria que o Caio tivesse mais era mais tempo de terapia, por exemplo, fono, mais acompanhamento com um psicopedagogo para ajudar ele nessas questões cotidianas que ele tem um pouco de dificuldade. E às vezes eu não tenho muita técnica de ensiná-lo, né? A gente vai na limitação dele. E os profissionais sabem como lidar com essa questão. E a mãe, às vezes, está atolada de coisas, de estresse, é isso, é aquilo, porque tem outros afazeres. E eu gostaria que ele tivesse mais suporte. Hoje sim. O Elias nasceu no Canadá. O diagnóstico dele foi lá. Então, lá tudo é muito caro, apesar de que ele tem, é como se fosse o SUS aqui, ele tem tudo de graça, mas tem coisas que tem que ser pagas. Então, assim, e as coisas que são pagas são muito caras e eu não tinha condições de pagar para ele lá. Então, eu trago ele para o Brasil justamente para esse atendimento ser mais amplo e eu conseguir poder pagar. Eu faço atendimento com psicóloga, então, assim, porque eu queria saber como ajudar o Elias, né? Então eu precisava de ajuda para poder ajudar meu filho. Então eu procurei atendimento psicológico para poder entender melhor. Meu filho com autismo, no início foi meio turbulento, mas aí depois eu compreendi que é mais uma missão, eu considero isso. O amor triplica, é diferente. O amor que eu sinto por ele e os irmãos dele também. E a minha família é composta só eu e meus 3 filhos. Então a gente se abraçou na mesma causa, os meninos têm muito amor, muito carinho por ele. E nossa vida mudou completamente. A minha forma de ser mãe, eu mudei a minha visão, dei mais valor ao lar, à família, essas pequenas coisas. Pequenas coisas mesmo, do cotidiano. A gente passa a dar valor a isso, as coisas mais importantes. E preservar os momentos familiares, conviver com as pessoas, ter empatia com as pessoas. Uma criança autista na família muda esse olhar. Pelo menos as pessoas que têm mais sensibilidade. Tem algumas pessoas que não ligam muito pra isso. Eu acho que nós terminamos o nosso questionário. Muito obrigado. Não, assim, gostaria de deixar para vocês terem paciência, né? E não fazer somente por dinheiro. Eu acho que o que vocês estudam é muito legal. Então, acho que o estudar de coração mesmo e fazer de coração e ter o atendimento de coração ser muito mais genuíno, entendeu? E vocês terem aquela empatia com a criança e com a família, porque de repente, depois que estudam, depois que se formam, viram muito o dinheiro.
é só dinheiro, só querer dinheiro. Então, preservar mais que nada essa empatia pela criança, pela família, eu acho que é muito importante. Concordo, Cassiano. E é isso, obrigado, Natália. Bom, meu nome é Ana Clara e minha parte do trabalho vai ser falar um pouquinho sobre os impactos gerados tanto na vida dos pacientes com TEA, tanto na vida dos familiares que têm que lidar com esses pacientes com TEA, né? Bom, os impactos causados são muitos, mas nós do grupo a gente decidiu definir em 4 tópicos: o emocional, o âmbito social, financeiro e relacional. No emocional, a gente tem o estresse e preocupações constantes com o bem-estar da criança. O social, isolamento social e dificuldades em conciliar vida social e cuidados. Financeiro, custos elevados com terapias e tratamentos. Relacional, impacto nas dinâmicas familiares. Olá, meu nome é Tayla e concluindo o nosso trabalho, é visível, né, que o impacto tanto emocional quanto social é significativo. Com o exemplo das entrevistas, dá para ver que as mães elas sempre tentam enxergar da melhor ótica possível, porém, ainda assim tem muitos desafios, isso é inevitável. E isso demonstra que a gente precisa cada vez mais realmente entender que é necessário esse apoio, tanto da sociedade, tanto o apoio familiar, tanto o apoio político para essas mães, para elas terem ficarem amparadas de todas as formas, tanto psicologicamente, emocionalmente. Esse trabalho ele trouxe para a gente uma grande reflexão de como que as políticas públicas elas podem, né, oferecer um suporte melhor e mais eficiente para essas pessoas. Já existem políticas públicas e iniciativas que tratam de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista e os seus familiares, porém ainda há muito que melhorar, ainda é muito escasso, então precisa realmente ser levado em consideração e ter um grande enfoque nesse sentido para melhorar a qualidade de vida e gerar dignidade para essas pessoas, principalmente essas pessoas que, além do transtorno, também estão em outros nichos de vulnerabilidade social, como a renda ou algum outro nicho. Obrigada pela atenção. Obrigado a todas as mães, pais e tutores das crianças que colaboraram com o nosso trabalho. E um agradecimento especial à dona Ivanildes e à Natália, que participaram do nosso vídeo. E é isso. Muito obrigado.